Pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos para mais um episódio aí do nosso canal Alma Cavaleira e hoje eu tô trazendo um cara muito especial. Na realidade eu acabei conhecendo ele aqui, né, pessoalmente, numa das gravações anteriores, e eu acabei entrando em contato e não é que o cara veio, tá aqui hoje comigo, o Maurício. Marcos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com você e com sua audiência. E espero poder acrescentar com alguma coisa hoje, né? Ô, Maurício, eu te agradeço de coração, cara. O Maurício, pra quem não sabe, pessoal, ele é o rapazinho... Como é que chama? É a sua filha? O pai executivo, é minha filha. O pai e o executivo, gente. O pai executivo, minha filha me faz as perguntas, né, e eu respondo. Que maravilha. Em função da minha experiência. Só saindo um pouquinho fora do nosso contexto aqui, aquilo parecia ser normal, depois que eu descobri que aquilo é uma escola, né, alguma coisa do tipo, como é que é? Não, é normal. É normal assim, mesmo? É normal. É que tudo começou, é que minha filha, ela é empresária do ramo digital, né? Então ela tem os clientes dela, assim como o meu genro, né? Também tem os clientes dele. E um dia, porque como eu trabalho com consultoria, né? Já fui executivo C-level já por muitos anos, né? Já tenho 40 anos de formado, né? Meu Deus. Então uma filha um dia me perguntou assim, pai, como é que eu digo não para um cliente? E aí eu respondi para ela, né? Como é que você tem lá, tá lá o contrato, não sei o quê. E aí o meu genro olhou e falou, vamos jogar isso no TikTok. E aí foi. Colou. E o objetivo é ajudar essa garotada, né? Porque aí também são os amigos delas, né? A irmã do meu genro, né, que é a cunhada da minha filha, elas acabavam sempre perguntando, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E aí o pessoal vai jogando as perguntas lá, é uma forma de contribuir, né, dar um pouco daquilo que eu aprendi na vida, né, que eu aprendi na escola, que eu sou muito grato, né, eu fiz escola pública, uma boa parte, então eu acho que eu tenho uma dívida com a sociedade, sim, né? Sim. De levar de volta aquilo que eu aprendi. E são as respostas tão assim, fáceis de entender, curta, que, cara, qualquer pessoa que escutar aquilo vai entender, viu? Poxa, que bacana. Maurício, quem é o Maurício? Então, o Maurício é um engenheiro, né? Aqui da Escola Politécnica, da USP. Depois eu fiz mestrado na Universidade Nacional de Yokohama, no Japão. Depois eu voltei para o Brasil, aí engrenei. No começo eu ia ser professor, né? Sério? Só que aí a vida deu outros caminhos. A vida me levou por outros caminhos, né? Uma empresa me chamou para fazer um projeto de desenvolvimento de software, né, e uma pesquisa, um projeto de uma planta no deserto da Califórnia, projetar para terremoto, e aí eu acabei saindo da faculdade e engrenei no mundo corporativo, né, e aí eu fiz minha carreira no mundo corporativo, aí o mundo corporativo me deu outros cursos, né, me mandou estudar na França, me fez eu também, depois eu mesmo fui atrás da FIA, né, para poder aprender o que eu não tinha ainda aprendido, né, no curso, porque a tecnologia ela se desenvolve muito rápido. Muito rápido. Né? É muito verdade. E aí você precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo. E aí fiz minha carreira corporativa, cheguei a diretor, depois passei para consultor. E aí como consultor algumas empresas me convidavam para ser presidente, né? Durante um determinado tempo. E eu fiz consultoria, né? Fiz consultoria no Brasil, na França, na Bélgica, no México, né? Tem uma carreira farta. Puxa, eu já tive maravilha. 4.500 funcionários, né? Ou minha filha fala colaboradores, pai. É que na minha época eu chamava de funcionário, colaborador, né? Então eu já tive 4.500 colaboradores comigo em uma empresa, numa outra empresa eu fui responsável por 9 países aqui na América Latina, né?
Então, isso fez com que eu aprendesse, né? Ralasse muito o joelho, né? Caísse bastante e aprendesse aí com os meus erros e com os meus acertos, né? Mas é nos erros que a gente aprende mais. É verdade. Poxa, que maravilha. Você que é meu aluno aí, ó, isso aí é uma prova de sucesso. Às vezes as pessoas desistem fácil, né? Não desistam, viu? Porque estudar e conhecimento vai te levar muito mais longe do que você imagina. Você precisa ter o conhecimento para poder aprender a aplicar esse conhecimento. E aí isso vai abrir portas e facilitar e evitar que vocês cometam alguns erros que eu cometi. É verdade. Poxa, que maravilha. Maurício, vamos começar aqui, planejamento estratégico. Por que eu peguei esse ponto? Porque é o seguinte, eu sou empreendedor, tem muito aluno meu que é empreendedor, e no Brasil nós temos, até nos outros episódios eu até comentei, no Brasil é a terra de oportunidades, mas nós temos um problema muito sério. Às vezes vamos muito para a execução e esquecemos de um planejamento. Isso aí leva muita empresa, às vezes ela decola, mas ela chega num patamar, principalmente pequena empresa. O que é um planejamento estratégico assim, de uma forma que todo mundo... Um cara que eu estou montando uma pizzaria, eu estou montando um restaurante, não, eu estou montando uma startup de um programa de logística, de gestão da produção. O que você fala para essa galera? O que é um planejamento estratégico? Olha, um planejamento estratégico começa com 3 coisas básicas: missão, visão e valor. Valores, tá? E isso é muito importante. Por quê? Missão é porque você existe. Por que sua empresa existe? Né? Com isso, você vai acabar também focando e mirando naquilo que você criou a empresa, naquilo por que você gosta de trabalhar com aquilo. Visão é onde você quer chegar, em médio prazo ou em longo prazo, e visão é o que vai conseguir fazer com que você tenha liderança, porque as pessoas seguem uma pessoa com visão, seguem uma empresa que tem uma visão e que saiba onde quer chegar. E valores, você precisa dos valores na hora que você está montando a equipe, porque se você coloca pessoas com valores diferentes da sua, porque na verdade a empresa vai ter os seus valores, o que vai acontecer? Você vai ter uma série de problemas de gestão e você vai atender mal o seu cliente, você vai ter, talvez, pode ter até desvios dentro da sua empresa, pode acontecer uma série de coisas. Por isso que as pessoas que você contrata têm que compartilhar dos seus valores. Que maravilha. Né? E depois você tem que pensar. Eu sempre falo assim, você tem que pensar uns 70% a 80% a curto prazo e uns 20% a 30% a médio prazo. Né? Pensar o que pode acontecer com a sua empresa e se preparar para isso. Né? Porque eu falo assim, se dentro da tua visão você quer, por exemplo, ser a maior empresa do setor na sua área, o que você vai fazer? Você tem que projetar para, não sei, daqui 3 anos, 5 anos, chegar nisso daí. Sim. Né? Então você coloca a meta, você coloca uma projeção, e aí com isso você começa a pensar o que você precisa fazer para chegar lá. Né? E um dos erros mais comuns, Marcos, que eu encontro é que a diferença entre uma grande e uma pequena ou média empresa é que a grande faz planejamento estratégico, sim, a pequena e a média não fazem. Tá? E uma série de problemas que elas encontram na vida, elas não pensaram e não se prepararam para isso. Tá? E por quê? Porque não fizeram planejamento estratégico. Cresceu desordenado, às vezes ou saiu fora do controle. Eu dou um exemplo assim, cresceu, mas o mercado é muito dinâmico, certo? Né? Então, por exemplo, o que pode acontecer com o mercado? Seu principal cliente pode ter um problema. Eu falo assim, pode ter uma dor de barriga e parar de comprar de você. Verdade. E aí, o que você vai fazer? Né? Então você tem que se prever para isso, tem que prever se isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai ter que ter um plano de ação. Só dando um leque, nesse caso, será que é ideal eu ter pelo menos aumentar o meu leque de clientes ou focar só naqueles clientes mais específicos? Então, isso é uma coisa que o empresário tem que pensar. Né? E ele tem que acompanhar, certo? Eu sempre falo, o ideal sempre é ter uma diversificação, porque se acontecer alguma coisa com
você tem outro e você não perde a empresa, Verdade. certo? Agora, se você já tem um bom painel de clientes, ele está já diversificado e ele já tem, por exemplo, se você não depende muito de um só, né, você pode investir só nesses daí, porque se você perder um, você vai atrás de outro, né? Porque é muito mais barato você manter os clientes do que você colocar um novo. Buscar, tá? é verdade. Mas isso é uma estratégia comercial que cada empresa tem que pensar e tem que decidir, tá? É isso que eu digo. Agora, só o planejamento é importante? Não. A partir do planejamento você tem que criar os planos de ação. Para que se deu uma coisa de errado, você tem como corrigir. Porque planejar só é só planejar, só fica no espaço. O planejamento raramente vai bater com a execução. Ele não executa. Então precisa transformar esse planejamento em execução. Né? E para isso tem algumas ferramentas que podem ajudar, né? É o que eu chamo de desdobrar o planejamento estratégico. Né? Ela tem que chegar em ações até o nível básico, né? Até o nível mais baixo da sua empresa, até o nível de execução da sua empresa. Então, eu sempre falo assim, o planejamento chega, por exemplo, numa fábrica, chega na mão de obra, nos operários, no pessoal que executa. No chão de fábrica. Chega no chão de fábrica, chega. Né? Numa empresa de serviço, chega em quem está atuando no serviço, chega. Tem ações para aquelas pessoas para chegar naquilo. Interessante, você falou um negócio que, dependendo do segmento da empresa, você tem alguém preparado para atender o seu cliente, maravilha. Mas dependendo do negócio, o carinha de lá de baixo, o operacional, que ele tem um contato com o cliente, então ele faz muita diferença. Vamos dar um exemplo. Montador de móveis planejados, o vendedor lá vai lá e vende, mas quem vai lá na casa do cliente conversar, sobrou isso, aumenta isso aqui. Se esse cara não for preparado, ele pode jogar abaixo esse serviço? Pode, porque ele é o cara que vai passar a experiência do cliente, é ele que vai fazer com que o cliente tenha a experiência do serviço que foi contratado, né? Do produto e do serviço que foi contratado, né? Ele também pode, por exemplo, imagina se ele reclama da empresa no cliente, né? Ou se ele fala isso aí, puxa, sobrou um pedacinho, né? Pô, você que tá comprando, você fala, mas como sobrou um pedacinho, né? O que tá errado? Será que daqui a pouco eu abro esse meu móvel e ele vai desmontar? Ou ele vai deformar, né? Se deslocar, né? Verdade. Que, aliás, eu já tive, né? Não vou nem falar qual é a empresa para não dar problema, né? Mas a gente teve, né? Durante o primeiro ano uma lua de mel, né? No segundo já não fecha nem direito. Vai abaixo. Não fecha as gavetas, as medidas, né? Já não batem mais. Já não batem mais, né? Agora, continuando nessa linha de raciocínio aí, o planejamento estratégico, você dá dica, porque no Brasil tem um problema muito sério. Quem é pequeno e quem é médio, às vezes não dá tanto valor a uma consultoria, que é o que você que faz, né, a sua consultoria, e vai direto naquelas execução. Eu vou abrir um negócio, vou fazer um negócio correndo. Dá certo. Às vezes sim, às vezes não. Que eu acho que é um dos motivos por que fecham. Agora, seria melhor o cara investir um valor numa consultoria e ver a viabilidade daquilo? Porque tem negócio que ele vai até certo ponto, mas ele não escala. Qual o seu ponto de vista referente a isso? São várias etapas, né? Eu acho que o Brasil tem muitos empreendedores, né? Sim. E tem excelentes empreendedores, né? Se você tem aquele tino comercial, isso, né? Muito provavelmente no começo, eu falo assim, você não precisa de um consultor, você precisa talvez fazer um curso no Senai ou alguma coisa assim, né? Para dar uma mínima noção da parte financeira. Os caminhos devem ser seguidos. Do básico de uma gestão de empresa. E aí enfiar as caras, né? Que é isso que vai fazer aprender, vai fazer crescer. Agora, vai chegar um ponto que você vai precisar de ajuda externa. Né? E é um custo? Não, eu diria que é um investimento. Ele faz parte do investimento que você precisa fazer para crescer. Porque você vai chegar num nível que para você dar um salto, né, para você dar você não vai pular sozinho. Primeiro que você não vai pular sozinho, você não vai pular sem colocar dinheiro.
Verdade. Né? E às vezes não é seu dinheiro, é dinheiro captado fora, né? Que isso é uma coisa também que se aprende na coisa, vida corporativa. não te cortando, mas é assim, né? Você gerenciar o seu dinheiro é uma coisa, perdeu, deu errado, você se paga você mesmo, você vai reclamar pra você. Agora, trabalhar com o dinheiro dos outros é outra coisa, que é justamente isso aí que você tá falando. Mas dependendo do negócio, eu sempre falo assim, é importante ter uma parte que é dinheiro dos outros, né? Porque ela vai te ajudar, às vezes você não tem o capital suficiente, ou você pretende usar esse capital que você tem para fazer esse pulo, né? E pega uma outra parte fora para poder girar, mas você precisa investir. No resumo é isso, você vai precisar investir para dar esse pulo. E eu acho importante procurar uma pessoa que já tenha experiência nisso para fazer e ajudá-lo nesse pulo, né? Maravilha. Porque uma das coisas que a gente sempre encontra é a falta de preparo por exemplo, de conhecimento financeiro dos empresários, né? Porque... É uma coisa que... não é uma crítica ao governo, mas eu acho que deveria ser mais efetiva. Ensino médio, a galera deveria vir mais com conhecimento. Duas coisas, economia e empreendedorismo. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo, porque ia dar muito mais ferramentas, né, para as pessoas poderem estarem empreendendo, né? Também acho. Eu concordo sim. Sabe as palavras. E eu... Não estou falando para ninguém virar um contador ou um CFO, né, um diretor financeiro, mas você tem que conhecer finanças, porque você está lá para ganhar dinheiro. E como é que você mede dinheiro com finanças? Verdade, pura verdade. Agora a gente começa a entrar justamente na execução em si. Quando a gente fala do planejamento estratégico, imagina aquele empresário que ele montou uma fábrica de alguma coisa, uma fábrica de bonecas, uma fábrica de peças automotivas, e a gente começa a falar gestão da produção. E aí dá a entender e, cara, a gente aprende na faculdade lá o Taylorismo, o Fordismo, aí entra o TPS, Sistema Toyota de Produção, o Link agora mais recente. Esse panorama, qual a importância disso aí? A importância disso, porque eu falo assim, porque produzir numa fábrica, e eu falo até num restaurante, tá? Porque o restaurante, ele é uma indústria. É verdade. Para quem abre, você monta, você precisa ter você precisa ter disciplina e metodologia, tá? Qualidade, né? E eu falo, e acidente de trabalho, ele se dá porque a pessoa não tem processo, né, se dá problema de qualidade. É lógico, a qualidade acontece porque se tem um processo. Consequência, um processo. São processos robustos que dão e mantêm a qualidade. E a falta desses processos levam a não qualidade e pode levar até a um acidente de trabalho. Verdade. Tá? Então a gente sempre fala que 99,999% dos casos onde teve um problema de qualidade ou um acidente de trabalho é que alguém resolveu ser criativo. Né? Interessante. O que significa isso? Alguém falou assim, mas por que isso é feito assim? Não, vou fazer de um jeito mais fácil. Driblou o processo. Driblou, exatamente. E aí acontece um problema, tá? Significa então que a gente não muda o processo? Não. É para isso que existe o processo de melhoria contínua. Né? O Kaizen, o Kaizen, para poder pensar e tudo mais, e você ir melhorando. Mas uma fábrica e a operação, ele tem que seguir esses processos, né? E eu sou um fã, né, e um seguidor ardoroso do sistema Toyota, né? Ou Lean, né? Tem uma eficiência fora de série. Tem uma eficiência fora de série, né? E consegue produzir o seu produto com uma qualidade, né, superior. Então, para mim é muito importante. E como é que se aplica isso? Primeiro tem que conhecer o que é. Sim. Né? Aí a gente volta lá atrás no planejamento estratégico. Pode ser que eu conheça o processo. Exemplo, estou abrindo um restaurante, eu sou cozinheiro. Ou se eu estou abrindo um restaurante, eu não sou cozinheiro, eu preciso contratar alguém que tenha esse conhecimento. Exato, e não é só cozinhar. Porque, por exemplo, assim, o restaurante não é só você saber fazer o prato.
tá? Quando você vê até esses programas, É verdade. o que tem? Você pode ver que tem um processo. O garçom tira a ordem, depois ele vai lá dentro da cozinha, ele berra a ordem, ou o chefe está berrando uma ordem, aí tem uma área que faz a preparação, eles fazem a lavagem O das passo a passo, coisas, né? Você vai ver que tem um passo a passo. O outro faz o molho, o outro faz a cocção da carne. Então, ele tem um processo, né? Que para chegar no prato o mais rápido possível, porque você não pode deixar o cliente esperando, né? E não pode chegar frio, não pode chegar ruim. Tem que chegar na qualidade exata que Tem que chegar na qualidade exata que foi pedido, né? Aí entra outra pergunta. Seria uma pergunta, hoje, quando a gente fala de qualidade, não adianta no assunto, mas nós já estamos num patamar onde é que todo mundo já faz com qualidade. Seria fabricar o produto ou prestar os serviços surpreendendo a expectativa do cliente? Qualidade, eu diria que qualidade é entregar aquilo que você prometeu para o cliente. Né? Ele não pode, que nem eu falei do caso dos móveis planejados, né? É um produto de duração longa, né? É um produto como um carro, né? Você não pode entregar alguma coisa que daqui 6 meses ele vai se deteriorar. Sim. Ou não vai atender aquilo que o cliente pediu, tá? Eu diria que qualidade é uma obrigação. Concordo. Tá? Se não se entregar com qualidade, você perde o cliente. O cliente não compra mais. É onde é que alguns dos empreendedores têm problema. Eu tenho um fluxo muito grande de pedidos por ser aquele bom. Às vezes eu não atendo o cliente, às vezes eu não presto um serviço adequado, aquele cara só compra uma vez. E aí começa a decair. Exatamente. Né? É isso mesmo, Marcos. Eu diria que o que eu vejo assim das empresas, justamente nesse caso, eu recebi esse pedido, o pessoal começa a falar, vamos dar um jeitinho para entregar, porque senão eu vou atrasar. Esse jeitinho para entregar acaba comprometendo. Tá? Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, não, um dos valores da empresa, a gente tem foco no cliente. Não, isso não é foco no cliente. Tô entregando rápido, mas não tô atendendo o sabor do cara. Não, isso não é exatamente. Foco no cliente é atender aquilo que o cliente comprou, que o cliente está esperando, né? E principalmente quando tem ele tem que ter a experiência. Sim. Né? É por isso que muita gente fala, experiência do cliente, experiência do cliente. A experiência do cliente ele quer receber no prazo e na forma como ele contratou, sim, né? Seja um produto, o que quer que seja. Tá? Até outro dia a gente estava conversando sobre luxo, né? Eu estava com um cliente uma pessoa que me acompanha também no Instagram, ele perguntou, né? Olha, eu faço aqui doces, né? E o meu doce é um pouco mais caro, porque eu atendo um público diferenciado. Eu invisto na qualidade do meu produto, né? Mas eu estou tendo dificuldade, o pessoal não está querendo pagar a mais por isso, né? Aí eu virei e falei assim, tem um outro conceito, que é o de qualidade percebida. Né? O que é a qualidade percebida? A qualidade percebida não é como quando o cliente enxerga o seu produto ou serviço, ele vai enxergar que aquilo tem qualidade, ele vai ter o sentimento que tem qualidade. Né? Então, quando você fala assim, o cara que vai instalar o móvel planejado, se ele não for uniformizado, se o uniforme não estiver limpo, se ele não deixar o local limpo, né, ele já está passando uma percepção de não qualidade. Verdade. Entendeu? Também, por exemplo, na hora que você coloca um produto, né, ele tem que ter aquela percepção de robustez. Né? Fazer uma coisa assim, às vezes pode ser uma coisa... estruturalmente, pode ser simples, você pode ter uma coisa... fina ali, né? Uma coisa pequena, não muito espessa, que ele aguenta, você calculou, aí você bota lá no teu custo, mas às vezes é importante você entregar uma coisa mais, que tem uma aparência mais parruda, que mesmo que ele seja um pouco mais caro, visualmente ele dá a impressão que ele passa uma imagem positiva, muito mais qualidade. Então quando essa pessoa do doce falou, eu falei, como é que é a tua embalagem?
Interessante. Né? Eu falo assim, eu tenho né? A gente tem você tem um iPhone, pelo jeito, vê como ele te entrega o iPhone, a embalagem, né? A embalagem é projetada, É. né? Embalagem é a alma do produto. A embalagem faz parte do Sim. produto. Tá? É por isso que quando a gente dá um presente, você fala assim, não, tem que comprar um papel para embalar esse presente, né? E se Isso. você embalar de qualquer jeito, fica horrível. Então você precisa fazer isso, porque isso faz parte da percepção do cliente. Verdade. Tá? E isso, né, eu falo assim, as mães da gente já sabiam quando tinha que entregar o presente numa festa, não sei o que, falava, não, vamos fazer bonitinho aqui, né? Aquela primeira imagem que o cliente tem do seu produto. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Muito, é o impacto. muito, é o impacto que. Aquele impacto, aquela primeira visão, aquele pegar, aquela primeira contato do cliente com o seu produto, ele vale muito a pena. Ele vale muito. Isso é um conceito de qualidade percebida. Então, o produto precisa ter qualidade e precisa ter qualidade percebida. Você precisa projetar de forma que o cliente veja aquilo e fala, isso aqui realmente tem qualidade. Tá? Interessante. Ô Maurício, pegando outros ganchos, agora a gente sai dessa área, indo mais para a indústrial. Indústria automotiva. Quando eu falo automotiva, são os fornecedores das indústrias automotivas. E tem alguns processos, alguns métodos de fabricação que ele é muito complexo. E aí envolve maquinários, envolve pessoas, e justamente isso aí que eu quero entrar. Porque é o seguinte, a minha carreira, apesar de ser muito menor do que a sua, eu me deparei com algumas coisas do tipo, entrar em algum chão de fábrica e eu tomar um certo cuidado para não acertar minha canela em ponta de chapa de ferro que o cara usou na prensa. Aí o cara chega para mim e fala assim, mas eu preciso atender o fornecedor tal, esse cliente tal. Eu falei, mas esse cliente tal, ele é uma montadora, ele não vai... Imagine se esse cara vem na sua empresa e vê isso aqui. Qual o primeiro passo para esse carinha falar assim, eu preciso arrumar casa? Porque eu tô almejando atender uma montadora, tô almejando atender uma empresa de grande porte. Você como consultor, qual seria o caminho para seguir isso aí? Num caso desse, o primeiro passo é fazer o 5S. Tá? Não tem jeito. O pessoal fala assim, mas 5S é só limpar? Não. 5S é dar padrão. Verdade. E você só consegue fazer melhoria contínua em cima de uma coisa que está padronizado. Se eu faço de um jeito, você faz de outro, você vai melhorar o quê? Bagunçou a mesma coisa. Né? Cada um faz de um jeito. O que é melhorar? Qual que é o processo que tem que melhorar? O seu ou o meu? A gente trabalha no mesmo local. E uma outra coisa para que serve o 5S é para você ver onde estão os desperdícios. Porque quando você anda, é gestão visual. Você bate o olho e fala, tem um desperdício. Se eu tenho, por exemplo, esse pedaço de metal no chão, né, dependendo do tamanho do metal, eu falo, olha, dá para diminuir o formato de corte aqui. Dá para melhorar. Na própria compra do meu fornecedor. E aí você começa a olhar, se o cara é tudo sujo e não sei o quê, você fica imaginando quanto de perda tem ali. Sim. Tá? Uma das coisas que eu trabalhei em montadora, né? Então eu fui gerente de compras de montadora. Então uma das formas de quando a pessoa vem negociar, o cliente vem negociar, o cliente não, o fornecedor vem negociar comigo aumento de preço, né? Eu sempre falava assim, vamos visitar a fábrica. Onde é que todos gelam. Por quê? Porque batendo o olho na fábrica do cara, você vê os desperdícios. Sim. Então, se eu vejo ali que ele, por exemplo, ele não tem o 5S implantado, eu já fico imaginando que ele deve ter o quê? Uns 30% de desperdício ali dentro. Ele quer aumento de quanto? De 5%, 6%? De 10%? Ele tem 30% para ganhar ali dentro. Só consertando a casa. Só arrumando a casa. Então eu falo, você quer esse aumento? Vamos fazer diferente. Implanta o 5S, e aí a gente ajudava ele a implantar o 5S, e vamos buscar um plano de aumento de produtividade aqui dentro, e nós vamos dividir isso daí. Você vai ver que você vai conseguir os seus 30%. Né? Só no seu processo 30%, 15% você passa para mim, 15% é seu. E aí você para de reclamar desses 15%, você quer 10%? Tá aí, ó, você já vai ganhar ainda 5%.
né? Que caminho interessante. Tá. Poxa. Então é muito importante, isso para qualquer empresa, conhecer teus fornecedores. Né? Porque o lead time dele é longo, o custo dele é alto. É fazendo essa gestão com esses fornecedores que você vai conseguir reduzir o custo. O custo. Mas eu não conheço, não tenho, não sei como é que faz isso, não tenho experiência nisso, né? Pergunta para o pai. O pai aí tá com tudo na mão, gente. A gente Verdade. ajuda vocês a buscarem isso daí, mesmo dentro da empresa de vocês. Uma consultoria sua, num processo desse, uma média empresa, ela leva quanto tempo, assim, mais ou menos, fala assim, para mim pegar do jeito que tá e te entregar, porque existem as fases, né? Isso. Do jeito que tá e falar assim, aqui nunca vai ser 100%, porque o dia que a gente atingir 100%, a gente tá fadado ao erro, né? Como se fala, é um Kaizen contínuo. É um Kaizen contínuo. Mas a gente para atingir assim uns 80%, 90%, mais ou menos, quanto tempo? Indústria metalúrgica, mais ou menos. Depende muito do empenho da pessoa, porque você é muito limitado pelo cliente. É verdade. Né? Do cliente falar, vamos engajar, vamos fazer. Às vezes ele não tem o recurso necessário, por exemplo, para mudar o layout de uma planta. Isso, verdade. Né? Mas você consegue dar início e colocar ele no caminho e ter resultados expressivos, tá? E quando eu falo resultados expressivos, é em torno dessa faixa de 30% mesmo, né? Quando eu falo, o mato tá alto, né? Tá, para te dar uma ideia, né? As empresas que não aplicam o TPS, né? Quando você chega a encontrar 60% de desperdício de tudo aquilo que ele faz. É muita coisa, Maurício. Tá? Puxa. Coisa assim, é enorme, né? Em qualquer processo, tá? Processo que é só puramente administrativo, processo que é fabril, né? Processo que é serviços. Então, existe isso daí. Não pegando... pode continuar. Só respondendo, então, eu diria que 6 meses é o tempo ideal para colocar as coisas em... Então, nessa linha do 5S, nesse caso, eu não entro só lá no chão de fábrica, não. Eu entro no todo. Administrativo, faturamento, tudo. Entra em tudo, porque a gente tem que entender qual que é o problema que ele está tendo. O que os clientes estão reclamando dele, né? O que ele não está conseguindo fazer? Por exemplo, te dou um exemplo. Eu não consigo entregar no prazo. Entregar no prazo não é só produção. Né? Tem outros fatores envolvidos. Outros fatores, tem que ver como é que você faz a aquisição dos teus insumos, da matéria-prima, tem que ver como você faz o teu planejamento, tem que ver se você tem o SNOP, né? Como é que está a tua previsão de vendas, como é que você traduz isso para dentro da fábrica. Né? Então a gente está falando da produção, é apenas um pontinho a ser mexido. É apenas um ponto a ser mexido. Tá? Nossa, que interessante. Eu estou com um problema de qualidade, né? Isso é outra coisa que você tem que olhar também, como é que é o controle de qualidade, como é que é tudo isso daí, como é que ele usa as ferramentas os indicadores do dia a dia. Indicadores, né? O CP, CPK, que talvez o pessoal aqui que está escutando que não é da área não vai entender, mas são indicadores importantes, né? Num processo fabril. Maravilha. Ô Maurício, pegando mais outro gancho nesse, então a gente começaria com o 5S, aí vem outra dúvida, o 5S, é só o 5S ou os 10S? Porque eu já vi rodando no mercado que tem até os 10. É normal isso? Porque as pessoas, eles fazem assim, né? Eles querem, eu diria assim, é que as pessoas vão criando, né? Vão melhorando os processos, entendeu? Como eu vejo o 5S, eu sei que o 5S funciona, né? Então eu falo assim, eu sempre vou na estrutura do 5S. No padrão. Eu vou no padrão, porque é o básico. É o que vai funcionar. Começa ali. Tá? Depois, se você quiser implementar outros S's, ótimo, né? Mas olha, o 5S, você já arruma,
né? Você sabe aquilo que você vai usar e não usar, você vai organizar a tua área fabril, você vai deixar a tua casa arrumada, Organizado, é verdade. organizada e limpa, né? Verdade. E depois, nos 2 últimos S's, você começa a criar disciplina, né? Por quê? Porque você faz as suas rotas de inspeção, você faz a auditoria, você faz a padronização das coisas, né? E aí você começa a criar a disciplina, né? Isso é até uma outra coisa que eu fui ontem no Akimatsuri ali de Mogi das Cruzes, né? E a minha filha perguntou, poxa, né? Da cultura japonesa, né? O que você escuta bastante, né? Eu falei, o pessoal quando eu vou fala assim, mas isso aqui funciona para o japonês porque o japonês tem disciplina, né? E eu falo assim, olha, a Toyota está no mundo inteiro e funciona. Tá no mundo inteiro, verdade, e funciona. E funciona, né? Então, o que traz a disciplina é o gestor. É o gestor. Né? Pura verdade. Aí eu dou um exemplo prático. Você vai fazer aquela reunião, a reunião matinal, né? Reunião matinal de produção ou do que quer que você faça. Se você tem uma empresa, faz a reunião matinal. Como é que eu dou disciplina? Se eu marquei a reunião matinal todo dia às 9... É às 9. É às 9. Não é às 9h05, não é às 14, né? Hoje eu não vou fazer. Aí você não cria esse senso de disciplina. É às 9. E tem um padrão, né? Eu sempre faço, tem um padrão para essa reunião. Siga o padrão. Não fuja o padrão. Porque na hora que você obriga todo mundo a estar lá, né? Você começa a passar... Aquela confiança, ser a inspiração. Exato. E passar a ideia de que tem que ter disciplina nas coisas. Né? Aí as pessoas vão se acostumando. Aí quando você faz o 5S, faz a auditoria e o chefe vai fazer a auditoria, ele passa lá embaixo para ver, e ele fala, por que isso aqui está fora do lugar? Não é dar uma bronca, mas o que aconteceu? Sim, né? sim. Vamos colocar em ordem isso daqui, vamos arrumar, né? Chamar o supervisor de produção, o coordenador, né? Qualquer que seja o cargo do cara, falar, poxa vida, né? Ver o que aconteceu aqui, por que está assim, e vamos arrumar. Né? Faz a nota lá no quadro de 5S de que tem um ponto fora do padrão e que tem que ser uma anomalia que tem que ser arrumado. Então é isso que gera a disciplina, né? Então hoje, se a gente for parar para analisar, a gente começaria com o 5S nesse perfil. Eu começo... Ou a base a área operacional. Tem outras coisas que dá para fazer em paralelo, né? Porque você começa a medir os desperdícios, 7 desperdícios do Lean. Do Lean né? Manufacturing. Do Lean Manufacturing. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual a diferença do TPS para o Lean? Olha, nenhuma. É que eu falo assim, que o americano... Porque assim, o TPS foi feito pela Toyota, né? Isso. Se não me falha a memória, numa indústria têxtil, né? Depois foi para a área automotiva, né? O ONU e tudo mais, e hoje eles são muito bons nisso, né? Maravilhosos. E aí teve uma época que o americano falou assim, poxa vida, né? O pessoal do MIT, o que está acontecendo com os japoneses que eles estão fazendo melhor do que a gente? E foram lá estudar. E aí eles trouxeram e falaram assim, vamos chamar isso aqui de Lean, né? E nisso o americano é muito bom, ele é muito bom no marketing, né? Então eles deram um nome para esse processo japonês, e depois é lógico, foram adaptando, desenvolvendo, atualizando algumas coisas, né? E tem o Lean, tanto que, por exemplo, o Six Sigma, né? O Six Sigma, ele tem um outro processo, ele é diferente, né? Ele é focado em você manter o teu processo, o resultado do teu processo, né? Ele é muito mais focado no produto do que eu diria do que no processo. Sim. Aí eles falaram, puxa, tá faltando alguma coisa aqui pra gente complementar. Aí criaram o Lean Six Sigma, né? Falando, vamos trazer as metodologias do Lean e colocar no Lean no Six Sigma. E aí tem o Lean Six Sigma, né? Interessante. Tanto que eles usam o DMAIC, né? Que é como processo de melhoria, e o Lean usa lá o PDCA, né? As ferramentas mas o A3, né? Isso. Eles usam o A3, que eu acho que é muito mais visual, muito mais simples, né? Então, o americano, ele é muito bom nisso em marketing, né? Aí depois teve até, por exemplo, a história do Agile, né? Os sistemas Agile, que eles trouxeram as coisas, né? Foi um desenvolvimento que veio do Lean
para a área de desenvolvimento de software. É lógico que é adaptado para desenvolvimento de software, né? Mas os conceitos estão ali, né? Nós vamos entregar primeiro aquilo que o cliente Verdade. quer, que o cliente está pedindo, né? Agora, vamos colocar um Kanban, isso, né? isso. Vamos desenvolver. Agora, quando a gente fala nessa questão do Lean Manufacturing, sistema Toyota de produção, você falou um negócio espetacular. Da forma que os japoneses elaboraram lá na década de 50, 60 e 70, foi um negócio que pode melhorar. Mas o básico que eles fizeram foram espetacular. Hoje tá bem mais, né? Se o pessoal for visitar ali, eles têm uma série de outras ferramentas que eles foram aperfeiçoando. Aperfeiçoando ao decorrer dos anos, né? Nessa mesma linha de raciocínio aí, Maurício, quando a gente fala gestão da produção, a gente já falou sobre algumas ferramentas. Agora tem um negócio: pessoas. É um grande problema. Todo mundo sabe, toda empresa é assim. Quando a empresa é grande, ela vai ter uma rotatividade. E ela tem a capacidade de contratar um especialista, tem capacidade de contratar pessoas que têm um gabarito melhor, têm um conhecimento mais adequado. Aquela média, nem tanto. E aquele cara que está começando, ele nunca vai poder ter um cara bom, porque o cara bom sempre vai sair para entrar naquela melhor. Com um caminho mais adequado para o cara seguir, eu estou produzindo um produto, eu estou tentando crescer, melhorei meu processo, mas eu tenho uma rotatividade mais alta. Aí eu faço uma pergunta: por que tem o Zezinho, o seu Zezinho que trabalha, quando eu falo Zezinho é um jeito carinhoso, que trabalha há 30 anos na mesma empresa, fazendo aquele trabalhinho sempre, e tem aquele cara que não fica 6 meses? Como trazer isso aí? É gestão, é gente, é cultura, o que é? É gestão e é cultura. Né? E na maior parte dos tempos, na maior parte das razões, tá? É lógico que tá ligado com a pessoa também Sim. pode ser uma pessoa que gosta de estar toda hora trocando, verdade. Indo para desafios novos, né? Não quer se acomodar, mas eu sempre falo, assim, como eu fui diretor, né? E eu sempre falo que o que leva uma pessoa a sair nunca é o salário e a remuneração. Concordo plenamente. É o ambiente. É um ambiente, tá? Pura verdade. Então, a gente tinha uma filosofia em algumas empresas, né, que eu mesmo implantei, que eu falo assim: eu posso estar um pouco abaixo da média de mercado, mas eu tenho que criar um ambiente padrão, muito bom. Verdade. Tá? Então, o que é criar esse ambiente, né? O pessoal fala muito comigo assim, eu sempre escutei, meritocracia. Meritocracia funciona em alguns modelos de empresa, né? Funciona. O resultado é muito rápido, mas logo dilui. Ou não? O que é Não necessariamente. Só que se você vai para um modelo de meritocracia, né, de cultura meritocrática na tua empresa, esteja preparado para uma coisa. Eu falo assim, até para o colaborador. O que é meritocracia? Você chegou a atingir os resultados. Ok. Você passou os teus resultados, sobrepassou, você vai ser remunerado. Isso. Se você não passou, tchau. Verdade. Isso é ser meritocrata. Tchau. Mas não tem isso, desculpa, mas isso aconteceu, o dólar aumentou, eu não estava preparado, não sei o quê. Os seus resultados vai falar por si. O resultado fala por si. É isso. Tá. É um ambiente um pouco mais predatório? Porque eu não vou dividir com você aquilo que eu estou fazendo. Eu quero ganhar mais do que você. Tá? Então, esse é vamos dizer assim, é lógico, isso é um purismo da meritocracia, né? As empresas fazem um mix disso daí, tá? Mas se você quer ser meritocrata, eu falo assim, se você quer isso, né? Esteja apto a ter isso, né? Porque a pessoa fala, mas eu entrego e não sou remunerado. Ok, você quer ir para isso? Ok. Mas no dia que você der uma escorregada, tá fora do time. Tá fora do time. É verdade. Se eu te passar alguma coisa que você ainda não tá pronto para fazer, eu não vou ter tempo de ficar te desenvolvendo. Verdade. Você se vira, aprende, entrega, ou você tá fora. Verdade. Eu posso ter aí
aguentar no primeiro ano, né? Que você chegou, quase bateu, mas no segundo, ou você Não vai ter essa segunda chance. não tem segunda chance, tá? Verdade. E agora, a ideia é você ter, por exemplo, que eu vejo do modelo japonês, Isso. é que você tem um grupo. Né? Você trabalha com o resultado do grupo. Esse é o valor. Né? Se é o grupo que vai bem. Você não é o tem uma grupo que vai estrela, mal. você tem um conjunto. Você tem um conjunto, né? Verdade. E aí você. E nisso, eu falo assim: você cria um ambiente também melhor, mais estável, né? Porque você está participando de um grupo. Né? Você está lá para ajudar o grupo a crescer. E se alguém ali do grupo comete um erro, é o grupo que cometeu. É o grupo. Né? Nós não vamos ficar penalizando a pessoa que comete, porque ninguém comete o erro porque quer. É verdade. Né? Não não, mas tem gente que tem vamos dizer assim, tá lá para sabotar. Uma personalidade diferente. Para sabotar, o grupo vai tirar para fora. É verdade. Né? Mas aí o grupo fazendo assim, o que acontece? Não, poxa vida, né? Vamos ajudar essa pessoa a entrar. Ela não estava pronta para fazer isso daqui, né? Esse é o outro erro também que eu vejo, né? O cara joga na mão assim, fala assim, eu jogo na mão de você, projeta foguete. Se você não tem o conhecimento, você não vai sair com isso nunca, se ninguém te ensinar. Não te cortando, mas aí a gente entra num pouquinho de liderança. O líder, essa responsabilidade é dele. É dele. Ele nunca cobrar algo de uma pessoa que ele sabe que aquela pessoa não tem capacidade de entregar. É um erro. É um erro. E é ele que cria o ambiente. Então os meus líderes, aquele cara que convive com a minha turma lá no chão de fábrica, eu tenho que preparar esse cara o máximo possível. Por isso que ele ganha mais. Né? Por isso que ele tem outros perfis, né? Que o pessoal me pergunta, eu sou muito bom no que eu faço, por que eu não subo? Né? Porque você não tem outros skills, né? O que o pessoal chama de soft skills hoje, verdade. Né? Porque o que você tem que saber é comunicar, é engajar seu pessoal, é ter visão. É a visão da empresa? Não. É uma visão alinhada com a visão da empresa, mas você tem uma visão. Verdade. Eu quero levar a minha célula de produção para isso daqui. Né? E que todos tenham aquela mesma mentalidade. Exato, né? E você divulga isso, coopta as pessoas nisso e elas vão te seguir. Entendeu? Verdade. Então, esses são skills diferentes. Então, um bom líder faz a diferença. Né? Uma vez eu estava numa reunião, né? Tava o CEO da Diageo, né? Que legal. Tava o CEO da Diageo. E ele falando como foi o processo de entrevista dele, né? Falou, poxa, eu não entendo nada de bebida. Né? E eu vim aqui para essa empresa e quando me fizeram a pergunta, né? Eu falei, gente, eu vou ser sincero com vocês, é um mercado que eu não entendo. Né? E aí o pessoal que estava entrevistando falou, não, o que você precisa entender é de gestão de gente. Lidar com pessoas. É lidar com pessoas, é isso que a gente quer. Poxa, que interessante. Tá? Então, as pessoas sobem justamente por isso, por saber lidar com as pessoas. É lógico que tem outras coisas, tá? Tem que entender o mercado, né? Tem uma série de coisas que eu falo que o papel do presidente, do CEO, é aumentar o valor da empresa. Isso. Esse, para mim, é o papel básico, né? Então, para isso, não é só saber, tem que saber criar um ambiente, tem que saber gerir as pessoas, tem que saber demandar as coisas das pessoas e tem que saber quais são os objetivos de cada pessoa, né? Porque é isso que vai aumentar o valor, além de saber como é que você vai aumentar as tuas vendas, como é que você vai fazer teu planejamento comercial, como é que você vai montar a tua estratégia, né? Então, tem uma série de coisas. Mas, no geral, eu diria assim que o líder é importante. Eu já fui uma empresa que tem TPS implementado, tem várias fábricas com TPS implementado, tem os processos implementados, e eles têm resultados diferentes. Poxa, que interessante. Né? Tem sites com resultados diferentes. Onde que tem o melhor resultado? Onde tem o melhor líder. Interessante. Quando eu falo, inclusive eu comento até nas minhas aulas com os meus alunos, não sei se você concorda com esse ponto de vista. Eu posso ter um excelente operador de máquina. Eu promovo esse carinha para líder. Eu posso ter um excelente operador e passo a ter um péssimo líder. Isso é verdade?
É muito comum. É muito comum, né? Porque você acaba avaliando a pessoa pelo lado técnico. Técnico, verdade. Né? E você precisa avaliar pelo lado de liderança, né? Porque se ele for um bom técnico, mas ele é caladão, fica quieto no lugar dele, ele não influencia os colegas, né? Ele não auxilia, não ensina os colegas, tá sempre só focando naquilo. E faz muito bem, né? Mas aí ele não sabe, você não vê como é que ele está se relacionando com A as parte de outras pessoas. interação com os colaboradores. Como é que ele comunica, interessante. como é que ele conversa, né? Como é que ele se posiciona, né? Outro dia eu fiz um post que eu falei assim, uma das coisas para ser promovido é ser político. Aí o pessoal, político, puxa saco. Não, É verdade. não é. Mas não é ser puxa saco. Ser político é você saber se posicionar. Se posicionar, sim. Porque se o chefe, ele não é uma pessoa que é infalível, né? Ele pode falar, olha, vamos fazer desse jeito aqui, e pode ser que aquilo não vai funcionar. Dê errado. E aí o funcionário que eu falo que é politicamente, age politicamente, vai falar, chefe, posso dar uma opinião, né? Eu posso colocar, olha, chefe, eu já fiz isso aí uma vez e não deu certo, né? Eu acho que a gente não deveria fazer assim, mas deveria fazer assim, assim, assim. Mostrar alternativas. Mostrar a alternativa. O que você acha, chefe, né? É lógico que a responsabilidade você vai passar de volta para o seu chefe. Você tem que respeitar a hierarquia. O que você acha, né? Se é um bom líder, ele vai parar, ele vai escutar. Verdade. Né? E aqui que o cara fez com isso daí? Ele se posicionou. Né? E às vezes você precisa se posicionar, quando você está num outro nível, eu falo assim, você precisa se posicionar com o diretor da outra área. Verdade. Né? Se o diretor da outra área vem e fala, eu quero que seja assim, não sei o quê, principalmente quando eu estava em compras, o cara, eu quero que faça assim, isso aqui tem que ser assim, tem que ser esse fornecedor, você tem que se posicionar, falar não. Saber falar sim, falar não no momento certo. Certo, falar não, calma. Né? Você fez isso daqui, eu acho que nesse ponto você tem razão, mas você tem esses poréns aqui. Poxa. Fora que eu falo assim que a relação não de preço, mas de custo para a empresa, você vai ter um problema de qualidade com esse cara. Verdade. Né? A gente já foi visitar, ele não entrega isso daqui, então o teu custo vai ser maior do que o preço que a gente está analisando aqui. Ou o teu preço está muito alto, né? Mas o outro cara que às vezes é mais barato, você consegue, ele vai te entregar a mesma qualidade, e com o valor que sobrar, você vai fazer um outro pedaço. Verdade. Entendeu? Então, saber se posicionar faz parte, isso é ser político. Tá? Às vezes as pessoas têm uma visão muito... seria uma visão diferente de político. E quando a gente fala no chão de fábrica, tudo isso aí que você está falando, eu particularmente discuto muito com meus alunos em sala. Aí cai outra pergunta. Esse processo, quando eu falo da liderança, eu estou falando do cara que lidera o chão de fábrica. Esse processo vai subir para todas as etapas, todas as hierarquias dentro da empresa. O líder, o coordenador, o supervisor, o gerente, o diretor, todo mundo. Até o gerente, sim. Até o gerente, né? Para o diretor já passa a ser outra coisa. O perfil é diferente. O perfil é diferente. É resultado. O perfil eu diria que é um pouco mais estratégico. Interessante. Tá? Porque até o gerente você tem que executar. Você executa, você entrega aquilo que você foi passado para você. Né? É uma função de execução. Eu falo, o diretor é uma função de estratégia. Ele começa já a pensar mais de forma estratégica. Né? Quais os caminhos que a empresa deve seguir para alcançar aqueles objetivos? Isso também, não só isso, esse é uma das estratégias, mas tem outras coisas. Quem é que pensa, por exemplo, em fechar uma sucursal ou não? Não é o gerente. É estratégia. É o diretor. É verdade. Quem pensa em abrir um outro escritório em algum outro local ou ir para um outro país, né? Faz parte do diretor, mas faz parte do presidente. Do presidente, né? Alguns investimentos são do presidente, mas algumas coisas são do diretor, né? Por exemplo, nós vamos fazer, como eu falo assim, por exemplo, vai haver um aumento de custo, né, de aço. Exemplo. Certo? Daqui 3 meses eu tenho essa informação. Quem que eu tenho essa informação? Então, cabe ao diretor, né,
pensar assim, puxa, eu vou fazer estoque ou não vou fazer estoque? Aí a gente volta lá atrás, sistema total de produção, just in time, lead time. Mas mesmo assim você vai falar assim, às vezes você precisa fazer o estoque porque você baixa o teu custo médio de estoque, tá? E aí isso você tem que ver com o diretor financeiro, acertar com ele, depois acertar com o presidente da empresa. Antes da execução. Antes da execução. Sim. E tudo isso é o diretor que, vamos dizer, que vai tomar a ação, né? Ele que vai fazer as coisas se movimentarem. Porque o gerente está focado no dia a dia, entregar o dia a dia, em executar. Maravilha. Tá? Então é por isso que eu falo que o diretor é diferente. Aí do diretor para o presidente também já passa a ser diferente. São perfis totalmente diferentes. São perfis diferentes. Maravilha. Maurício, a gente já falou um pouco sobre pessoas, falou sobre produção. Agora, qualidade. Quando a gente fala em qualidade, sendo assim breve, quais são as certificações mais importantes hoje? E quais são, assim, uma pequena empresa, média, fala assim, quais são as certificações mais bem vistas, mais cobradas no mercado? Depende muito da empresa, do segmento onde ele atua, tá? Por exemplo, estou no segmento alimentício, tem todas aquelas certificações que ele precisa ter, tá? Depende também do que o cliente vai te exigir, né? Porque essas certificações têm custo. Se você é uma empresa muito pequena, às vezes você não tem condições de fazer isso daí, tá? Mas aí você não vai conseguir entrar também num determinado cliente, né? Uma ISO 9000 é um Deus. O ISO 9000 é o básico. Né? Sério? É o básico, né? Mas, puxa, é muito caro, né? Tudo bem, mas organiza a tua empresa. Prepara ela para isso. Só deixa preparada. Você não precisa estar com... buscar certificação e tudo mais, que tem um custo, né? Uhum. Mas se isso for uma condição sine qua non para você entregar um produto ou um serviço para uma determinada empresa, para entrar num determinado mercado, você tem que fazer. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Porque tudo é uma relação de, eu falo assim, custo-benefício. Você tem que pensar qual que é o custo. É lógico que não ter uma ISO 9001 hoje implica, né, em alguns aspectos de governança, de falta de processo, mas que você não precisa ter a ISO para dizer que você tem. Você tem que colocar isso em prática. Verdade. Ô Maurício, e logística? Quando a gente fala logística nos dias de hoje, tudo no momento certo e na hora certa. Como você vê isso aí? Hoje no Brasil a gente tem vários operadores de logística. Aí que tá um detalhe. Uns está crescendo, outros está quebrando. Recentemente saiu uma multinacional brasileira. Como você vê? Aí a gente já fala em cenário. O cenário brasileiro. Como você vê esse cenário? Olha, eu falo assim, logística é muito importante para qualquer empresa. Qualquer empresa. Que entrega um produto, tá? Porque o serviço em si, você está colocando gente ali, ou você vai, né? Mais a logística de deslocamento do pessoal. Mas quando tem um produto, logística é um custo muito importante, tá? Então a pessoa tem que ver, tem que entender como é que funciona e tem que estar pronto para isso. Por isso que eu falo existem algumas ferramentas, por exemplo, a SNOP é uma delas, né, que a pessoa precisa saber. Existem algumas outras também que vêm do sistema japonês, né, que aí eu vi na Nissan, né, que por exemplo, é o BAN, né, que é o seguinte: você faz o controle do teu estoque pela embalagem. Poxa, interessante. Não pela peça. Por quê? Porque uma embalagem é muito mais fácil de eu enxergar, de eu fazer o Kanban. Visualmente mais fácil de controlar. Visualmente mais fácil de controlar. Né? E uma embalagem eu consigo colocar, por exemplo, um código de barra. Hoje tem até sistema de IoT, uma série de coisas que eu consigo saber onde essa embalagem está. Se já saiu do fornecedor, se já está no caminhão ou no barco ou no avião, se já chegou no meu centro de distribuição e se já está pronto. Tem uma rastreabilidade em tempo real. E eu sei, por exemplo, eu preciso disso daí na minha fábrica na segunda-feira às 10h15. Então eu consigo chegar com que ele faça às 10h15. Com isso eu consigo diminuir o estoque. Então tem algumas coisas assim que eu acho que tenho certeza. Logística, ela é importante, é crucial
para a vida atender esse processo num todo, né? no todo. Aí o pessoal pensa assim, pô, então logística é custo, como se fosse uma commodity? Não, tá? A gente fez uma pesquisa de mercado uma vez, já tem um tempo, né? O único segmento industrial que demanda redução de custo em logística é o automotivo. Todos os outros segmentos, eles querem segurança, porque eles não querem ser assaltados no meio do caminho e perder o produto. Porque o que é importante para eles? O produto está na prateleira para ser consumido pelo cliente. Imagina uma linha de produção automotiva parando porque o caminhão não chegou. Tem isso, mas eu falo assim, cosmético tem que estar na distribuição, remédio tem que estar lá no ponto de venda, tá? E são coisas caras, né? Eletrônico, né? Por que eletrônico vai de avião? Porque eles não querem ser roubados no caminho. Verdade. Tá? E todos os outros segmentos de indústrias que a gente pesquisou, isso pode ter mudado, porque já tem uns 5, 6 anos a pesquisa, tá, de mercado. O importante para eles era o serviço que essa empresa entregava. Puxa, que interessante. Eles pagavam a mais para ter o serviço. Porque, vamos dizer assim, tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, o cara que vende, né? A pessoa que vende. Quando é que ele faz todas as vendas? No final do mês. Né? É muito comum nas empresas ter no final do mês. E no final do mês, tá todo mundo precisando de transporte. Todo mundo, tá? Verdade. Então, a empresa que consegue atender o cliente fala, não, no final do mês você precisa de quanto? 20 caminhões? 30 caminhões? Tá aqui, 30 caminhões. E ela gerencia até o ponto de entrega. Tá? E às vezes no setor de logística você contrata caminhões terceiros. Sim. Então, não, dá para atender. Eu trago e eu gerencio esse pessoal. E as empresas pagam a mais por isso. Poxa, tá? que interessante. Pagam a mais também para ter, como eu falei, um nível de serviço melhor. Um nível de serviço melhor, um nível de rastreabilidade, pagam como eu falei, por segurança, né? Para que eu realmente, ela sai da minha fábrica e vai chegar lá onde eu tenho que entregar, né? Na quantidade certa, na hora certa. Então, como esses outros mercados, eles conseguem absorver isso daí, eles pagam a mais. Porque isso faz parte também do custo. Né? É verdade. Não é só do preço. Maurício, a gente está chegando no final aí. Eu queria perguntar só mais na realidade, um ponto de vista. Nós podemos ter as melhores máquinas, a melhor estrutura, mas o fator humano ele é muito importante. É o que conta. É o que conta. E aí volta lá, faz a diferença, volta lá atrás no que você falou. É você criar uma cultura interna e fazer com que essas pessoas abracem o seu ponto de vista. Eu entrei aqui com um ponto de vista e você conseguiu mudar isso de mim. Você acredita? Poxa, eu fico feliz. Cara, tá? Muito bom. Viu? Nada funciona sem gente. Verdade. Nada. Sempre tem que ter um ser humano. Nada, sempre tem o ser humano. Mas tem o robô. Mas tem a inteligência artificial. Mas tem um ser humano ali. Tem um ser humano ali que vai fazer a diferença. Verdade. Tá? Seja por questões de criatividade, de gestão, de empenho. Né? É isso que faz uma empresa ser melhor do que a outra. Ser de sucesso. Gente. Outro ponto de vista. Quando a gente fala no planejamento estratégico, quais são os principais indicadores ou as principais ferramentas? Olha, ferramentas, eu acho que assim, o SWOT é básico. Análise SWOT. Sim. Faça o SWOT. Né? É lógico que tem vamos dizer assim, tem as diversificações, né? Que tem lá, tem um que fala assim, para pensar como é que é politicamente se vai acontecer alguma coisa em termos de regulamentação, né? Que nem que esse pessoal que tem autoescola, né? Isso. Sofreu agora, né? Nossa, que tombo. Então, se a pessoa tivesse acompanhado ou a longo prazo ou pensado sobre isso, já estaria pronto. Isso. Ele lança um plano e começa a implementar antes que isso fosse acontecer. Então tem essas variações do SWOT, né? Que é o PEST e outras coisas assim que a pessoa pode usar também. Pode usar também as 5 forças de Porter, né? Opa, porque excelente. É importante saber como é que está o fornecedor, né? Se tem alguém que vai substituir com tecnologia, principalmente no dia de hoje, né? Mas eu não sei, né? O pessoal fala,
Para isso aqui tem a consultoria. Pensa, exatamente. Pensa, né? Tem consultoria que pode te ajudar nisso. Verdade. Mas até se precisarem de ajuda, já até coloquei, podem chamar ou perguntar para o pai, né? Eu perguntei para o pai. Então, é preciso conhecer também, é preciso que a pessoa conheça o mercado, né? Esteja sabendo como atuar. Então, eu acho que as 5 forças de Porter é uma ferramenta importante, tá? Ela não é aplicada a todos os mercados. Tem essas limitações. Tem as limitações. Maravilha. Tá? Então eu acho que isso é o início, né? É missão, visão e valores. Depois vai para isso daí. Tá? Depois você tem que desdobrar. Aí você pode usar um Hoshinkanri, né? Ou você pode usar também até um BSC, o Balance Scorecard. Sim. Tá? Que também tem uma boa metodologia e filosofia, né? Primeiro vamos ver financeiramente onde a gente quer chegar, depois vamos ver do ponto de vista do cliente, depois do processo, depois do ponto de vista de capital humano, né? Então você segue isso daí, você consegue desdobrar até o nível, depois você tem que fazer o desdobramento até, como eu falei, tô mexendo aqui, até o nível de chão de fábrica, tá? Então, essas são algumas ferramentas que eu uso, né? Tem aquela do Google, não sei o quê. Eu sei que tem, eu sei que funciona para o Google, né? São perfis de empresas diferentes, né? Não, você consegue adaptar. Consegue. É que eu sempre aplico aquilo que eu já apliquei. O tradicional. É que eu não diria que... vamos colocar o tradicional, tá? Mas são coisas que eu sei que funcionam. Né? O do Google eu não usei ainda, então funcionou para o Google, funciona, eu tenho certeza que sim, né? Mas para aplicar eu precisaria ver isso sendo testar na prática. Testar e ver, tá? Então... essas são algumas ferramentas que eu uso, né? Depois eu diria assim que para quem está querendo montar um modelo de negócio, não faz parte do planejamento, tá? Mas usar o Canvas, né? O Business Model Generation é uma boa ideia para quem está modelando um negócio. Quem está começando lá. Interessante. Está pensando em como modelar um negócio, tá? Maravilha. Maurício, estamos chegando ao final e eu geralmente faço algumas perguntas, falo algumas palavras e você responde. O que significa para você ser um gestor que tem um perfil que você tem hoje? Tá realizado? Eu tô realizado. Vivi bastante coisa, viajei o mundo. Que maravilha. Né? Por questões de serviço, eu tenho a minha família, né? Que eu acho que tá do meu lado, né? Minha esposa já acho que nós vamos fazer já 35 anos de casamento. Que maravilha. Então, acho que, sim, eu diria para você que eu tô realizado. Tá realizado. Né? Seria a próxima pergunta. Família. O que é família para você? Família hoje, eu falo assim, família para qualquer pessoa, tá? Família é o alicerce. O alicerce. Concordo plenamente. Porque na sua vida, nos seus negócios ou na sua vida corporativa, você vai levar muito tombo. Vai. O pessoal vai puxar o teu tapete. Vai. Né? O concorrente vai querer te matar. Vai. Tá? Agora, quem tá sempre lá? Família. É a família, né? É a família, e se você tem uma crença, a tua crença. Se apoie nela. Apoie nelas. Porque, não sei se você concorda, mas a gente vai levar muita pancada. Vai. E geralmente é aquele dia que você chega em casa, é a esposa que vai olhar e fala, calma, pensa, vai jantar, vai dormir que amanhã você acorda melhor. Que maravilha. Você leva pancada de tudo quanto é lado, mas é a família. Mas é isso aí que vai construindo a família, isso, e os amigos. É verdade. Tá. Puxa, interessante. Conhecimento. Conhecimento eu diria que é a base de tudo. Tudo. Tá? Para você, pessoalmente, né? É o que vai te dar, cultura, é o que vai fazer com que você exerça melhor a sua profissão, né? E eu sempre falo assim, não se limite só naquilo que você aprende numa escola. Tá? É verdade. A base de conhecimento humana é imensa. Você não vai conseguir chegar no fim da vida e não conseguir aprender tudo, ou aprender tudo que tem que aprender, né? Como, por exemplo, eu ouço lá o Cortella, né? E você fala assim, nossa, né?
que cultura dessa pessoa, que conhecimento que esse senhor tem, né? E a gente não chega a arranhar. Eu também não tenho a pretensão de arranhar isso daí, porque eu encaminhei e me enveredei por outros caminhos, verdade. né? Tá? Maravilha. Maurício, qual o conselho que você dá para aquele jovem que está terminando o seu ensino médio, 16, 17, 18 anos, ele não entrou no mercado de trabalho ainda? Eu sei que tem jovens que já chega nessa idade, ele já está com a mentalidade pronta, abrir um negócio, mas eu sei que tem aquele jovem ainda que está perdido, às vezes por base familiar que não incentiva, não tem essa mentalidade. Qual conselho que você dá para essa garotada, coisa de 2 minutos, fala assim, segue esse caminho que isso aqui vai te, não a curto prazo, mas a longo prazo, talvez essa pessoa vai lembrar desse podcast nosso. Vai fazer uma faculdade. Estuda. Tá? Porque, estatisticamente, quanto mais tempo de escola você tiver, não é escola repetindo, tomando pau, mas quanto mais tempo de escola você tiver, maior a sua probabilidade de ganhar. A pessoa fala assim, mas eu já estudei tanto e não ganho hoje, ganho muito menos do que meu colega que começou ali, tá? Mas a longo prazo isso vai ter retorno. E não é só a faculdade, tá? Tem a pós-graduação, tem o MBA, tem mestrado, tem doutorado, tem uma série de coisas que você pode encaminhar. Lógico que o doutorado vai te levar para o caminho da vida acadêmica. Isso. É uma outra profissão, é um outro estilo de vida, tá? Mas eu acho que estudar é bom. Estudar é bom. Gratifica a gente, tá? Eu acho que faz bem. Se você tem a oportunidade, faz. Mas eu quero empreender. Isso vai te ajudar também a você ter outras ideias, tá? Vai levando as duas ao mesmo tempo. Vai. Eu diria que hoje, tá? Assim, do pessoal que estudou comigo, né? Que formou na faculdade. As pessoas que estão... Eu vou dizer assim, existem os dois casos, mas quem está melhor, ele empreendeu, saiu da faculdade e começou a empreender. O próprio negócio. Maravilha. Tá? Só que eles tinham uma base, né? Eles sabiam o que eles já sabiam o caminho que ia trilhar, a longo prazo. Tá? Verdade. Maurício, chegamos aqui ao final do nosso podcast, eu queria que você deixasse Eu sei que você é o dono do site, é uma escola, o que é aquilo ali? Dá uma explicada pro nosso público aí. Tá. Pessoal, não é à toa que eu trouxe o Maurício aqui, tá? O cara é um deus do conhecimento disso aqui que a gente tá falando, viu? Se fosse pra gente gravar mais um podcast, acho que a conversa ia fluir mais ainda. Eu queria que você desse um panorama. Quem é o Maurício? Consultor, dono de escola, professor, instrutor, o que é mais? Hoje eu sou... Eu faço mentoria e eu dou consultoria, né? O @pai executivo, tá? Tô no Instagram, tô no TikTok, né? Então vocês podem entrar em contato comigo e com minha equipe por lá, tá? Mas o que a gente faz, eu faço isso. E em mentoria eu ajudo as empresas a crescerem. Tá? A tirar essas barreiras que a gente falou, eu quero crescer, dar aquele passo e eu quero crescer. Eu ajudo as empresas a crescerem. Na consultoria, aí já é que eu falo assim, a consultoria são projetos que a gente pega para estar resolvendo alguns problemas, tá? Mas no final é fazer com que a empresa também fique mais rentável e cresça mais. Maravilha. Tá? É isso que eu sou. Não tenho alguns cursos online que eu coloco. Não é uma escola, tá? É só uma forma, como eu disse, de eu estar ajudando você. Verdade. Né? Naquilo que... compartilhando um pouco da minha experiência. Não sou o dono da verdade, mas aquilo, um pouquinho que eu sei, eu compartilho com você. É isso. Maravilha. Esse é o objetivo. Maurício, quero te agradecer de coração. Que Deus te abençoe, independente da sua religião. Amém. Mas Amém. Eu sou católico. Cara, você inspira muitas pessoas, tá? Vou deixar bem claro para você. Talvez você não conheça. Eu que tô no meio da garotada. Inclusive hoje, eu vinha no metrô e eu vim em pé, né? E do nada tinha um rapazinho, fone de ouvido e te assistindo. Eu falei, poxa, jamais ele imagina que eu vou entrevistar esse cara daqui a pouco. Isso me deixa realizado. Como eu te falei, né? Quando você me perguntou, me deixa realizado? Sim, porque eu estou ajudando as pessoas, tá? Isso para mim
Não Como tem aquela preço. propaganda daquela marca de cartão não tem preço. É verdade. Putz. Maurício, quero te agradecer do coração. E quem sabe mais pra frente a gente venha até gravar mais episódios, tá? Teve alguns pedidos, falou, ó, leva o Maurício, que tem alguns professores que também te seguem e eles indicaram você. E aí você vem aqui e dá esse show pra gente aqui, o meu público, tá? Pessoal, não deixem de seguir o Maurício, tá lá no TikTok, no Instagram, é TikTok e Instagram só, né? Isso. Tá aparecendo alguma coisa no Facebook agora, Olha. mas por enquanto a base é o Instagram e o TikTok. Maravilha, sigam ele lá que vocês vão estar seguindo um profissional maravilhoso, tem muita dica de sucesso. Maurício, te agradeço de coração. Fica com Deus. Muito obrigado e estou à disposição. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.